beleza. Então, nesse primeiro exercício, né, eu descrevo lá, né, então, assim, licinamicina, fármaco hipotético, é um antimicrobiano, semissintético, da classe das glincosamidas, e tem como molécula originária a clindamicina. Ambos os fármacos apresentam a mesma atividade in vitro, atuando sobre cepas suscetíveis de bactérias aeróbias gram-positivas, como estreptococcus, estafilococcus, papapá. Bom, entretanto, a clindamicina não pode ser usada no tratamento da meningite, pois não penetra adequadamente o líquido cefalorraquidiano. Aqui é importante fazer uma distinção para vocês. O líquido cefalorraquidiano, né, esse líquido que banha o sistema nervoso central e que desce, inclusive, pela medula espinhal, ele, ele tem características de pH muito semelhantes ao do plasma, mas com algumas divergências. Agora, para poder alcançar esse líquido, né, a substância ela tem que ter uma liposolubilidade adequada para transpor não só as membranas biológicas normais, mas como a barreira hematoencefálica. Então, essa barreira hematoencefálica é a principal obstrução. Na verdade, todas as estruturas nobres do nosso organismo normalmente têm alguma barreira. Né? É o caso da barreira hematoencefálica, o cérebro, né? O sistema nervoso central como um todo. A barreira hematoplacentária, então, quando a mulher está grávida lá, né, a criança tem que ser protegida então, de substâncias exógenas que estão ali, né, algum toxicante. Então, da mesma forma, ocorre a presença dessa membrana. Tem, né, no homem, por exemplo, tem a barreira hematoepididimal, né, que evita que essas substâncias cheguem lá no epidídimo, que é o lugar onde é que ficam armazenados os espermatozoides. Então, são estruturas que têm vamos dizer assim, um reforço na permeabilidade, evitando que qualquer coisa passe. Então você tem que ter uma lipofilicidade, ou seja, você tem que ter afinidade pelo lipídio, né, maior para conseguir passar. Às vezes o fármaco, como é o caso da clindamicina, está dizendo aqui que ela tem 2,16 de log-P. Lembrando que o log-P me fala justamente da lipofilicidade, né? É o logaritmo, então, daquele coeficiente de partição óleo-água. Bacana. O que acontece aqui? Esse fármaco, apesar dele ter uma lipofilicidade, ou seja, indicando que sempre que o número for maior do que zero, né, eu tenho algum grau de lipofilicidade. Mas sendo maior do que né, 2,16, seria uma substância que, teoricamente, teria que passar a barreira hematocefálica. Entretanto, gente, muitas vezes esses fármacos passam, mas não passam na concentração adequada. Porque antibiótico, principalmente, ele precisa alcançar uma concentração, que a gente chama concentração bactericida mínima ou concentração inibitória mínima no sítio de ação. Tá? Então, se eu estou tratando uma meningite, eu preciso de uma concentração adequada no líquido cefalorraquidiano. Se eu tiver uma concentração mais baixa, ou seja, se passar menos do que eu preciso, eu vou ter uma subdose presente ali. Isso só serve para poder causar resistência bacteriana. Porque com doses mais baixas do antibiótico, chegando ali no sítio, só as bactérias mais sensíveis é que vão morrer. Aquelas mais resistentes, elas vão permanecendo. E elas continuam se dividindo e vão dando origem a bactérias cada vez mais resistentes, consequentemente, né, vai desenvolvendo a resistência bacteriana àquele antibiótico que eu estou usando. Então, a clindamicina provavelmente se encaixa nessa classe, ou seja, de um fármaco que consegue passar a barreira hematocefálica, mas não em quantidade adequada. Tá? Então, aqui está dizendo que a semissíntese, né, que originou a lincomicina, a licinamicina, né, visou exatamente corrigir essa limitação, ou seja, trazer a licinamicina para quantidades ou concentrações adequadas no líquido cefalorraquidiano para tratar também meningites. Tá? Então, nós vamos ver mais adiante agora, quando a gente for falar da nova matéria lá, que os planejamentos de fármacos muitas vezes são para melhorar, não o efeito, né, não para diminuir a toxicidade, mas para melhorar, às vezes, a cinética. E, no caso aqui, é uma melhoria da distribuição, que é uma das fases
da farmacocinética, né? Então, beleza. Então, está dizendo lá que o pK das duas substâncias é muito próximo, sendo que o da clindamicina é 7,6 e o da linciamicina é de 7,5. Ambas são bases fracas. Muito bem. Então, dadas essas informações, PES, analise as duas estruturas, com base na tabela de valores de pi anexa ao final dessa avaliação, calcule provável valor de log pi. Bom, beleza. Aqui uma outra coisa, para quem não estava presente na aula de ontem, né, os que não fazem a FISFAR, eu dei um toque para o pessoal, vocês estarem sempre atentos aos verbos de comando. Aqui eu deixei em maiúsculo, o outro aqui eu não coloquei em maiúsculo não, mas, né, então analise. Então, a primeira coisa que você vai fazer é analisar as duas estruturas. Então, como a gente já fez aqui no início, a única diferença que eu vejo entre elas são essas duas hidroxilas que são substituídas pelos dois grupos metil. Beleza? Bacana. Então, vamos lá. Deixa eu até grifar outras coisas aqui também, que são os valores, né? Então, log P o log P da clindamicina, o pKa da clindamicina, 7,6, e o da licinamicina. Então, ambas são bases fracas. Olha só o que eu gosto de fazer, né? O que eu instruo o pessoal a fazer quando vai fazer prova. Você já tomei macaco velho, né, dentro de faculdade, mas muitas vezes eu percebo que vocês respondem, às vezes até a questão corretamente, mas não para aquela pergunta que eu estou fazendo. Não sei se vocês me entendem, né? Ou seja, o que vocês escreveram não está errado, mas não está respondendo aquilo que eu perguntei. Então, eu gosto, né? Eu até incentivo que vocês levem aquelas canetas marca-texto para ver o que está sendo pedido. Então, a primeira coisa que eu pedi aqui foi analisar a estrutura. Bom, analisando. Então, com base na tabela de valores de pi, que está anexa aqui, né, na avaliação, calcule o provável valor. Então, está pedindo para calcular o log P da licinamicina. Isso é que eu quero. Bacana. Então, vamos lá. Eu vou dar um Enter aqui, dar um espaço para poder a gente calcular. Olha lá, então vamos olhar aqui o que nós temos. Ó. Nós temos aqui na tabela, né, do P, os substituintes, alguns substituintes, e os seus pi para ligação com moléculas alifáticas, ou seja, que não são aromáticas, ok? Muito bem. Então, tem uma outra tabelinha dessa para se substituinte for para um grupo aromático, tá? Beleza. Então, aqui, o que eu sei que entrou aqui nessa história? Entrou o CH3, né? Não foi? Deixa eu parar para desenhar. Entrou o CH3, né? Então, isso eu sei que vai ser um grupo substituinte que eu vou ter que observar. Beleza. Quantos entraram? Isso aí é até importante também. Eu sei que entraram 2. Então, são 2 vezes esse grupo. Beleza. Mas o CH3, a gente percebe que pela própria análise, né, se eu analisar o próprio grupo aqui, o valor de π, lembrando, valor de π, o que é o π? Né? Quem lembra o que é o π aí? Me fala. Quem lembra o que é o π? É a hidrossolubilidade, né? Hidrossolubilidade? Isso. Tem a ver com a hidrossolubilidade. Constante é o que é constante, né? Uma constante o quê? Constante, pode consultar lá. Constante. Hidrofóbica. Então não é hidrossolubilidade, né? Então é hidrofóbica. Hidrofóbica. Então, se é uma constante hidrofóbica, quanto maior, mais antipatia, né? Fóbica. Nossa, ficou faltando um montão de coisa aqui. Deixa eu apagar aqui. Fui escrevendo, acabei esquecendo um montão de parte aqui. Hidrofóbica. Então, hidrofobia, né? Ou seja, fobia é medo, né? Hidrofóbica.
Então tá. Então, quanto maior, mais fobia por água ela tem. Ou seja, significa que mais lipossolúvel é aquele substituinte. Concordam comigo? Beleza. Então, ó, quando eu tenho aqui esse valor aqui para o CH3, né, um valor de meio. Meio, estou contribuindo com meio, né, esse meio está significando que eu vou aumentar a hidrofobia, ou seja, eu vou melhorar, hidrofobia é o contrário, é o contrário aqui de hidrofilia, né? De hidrofilia. Hidrofilia. Que eu posso dizer que é a mesma coisa de lipofilia. Ou seja, eu vou melhorar a lipofilia, ou seja, a atração pelo tecido, pelas membranas fosfolipídicas, vou facilitar essa passagem. Ela vai ficar mais lipossolúvel, tá? Então, vamos voltar lá na molécula. Ó. Vou voltar aqui na molécula. Tudo bem. Então, eu percebo o seguinte, nessa molécula eu tive, então, né, como a gente falou, a entrada de dois grupos aqui. Dois grupos CH3. Então, cada um aqui vai contribuir com meio. Aí, vocês falam assim, nossa, Licínio é bonzinho demais, ele facilitou-me nossa vida, né? Sabe quantas pessoas acertaram essa questão completa? Uma pessoa acertou. Uma pessoa acertou. Por quê, gente? Se eu tenho grupos que contribuem positivamente, olha lá, vamos lá voltar na tabela. Olha lá. Né? Então, a gente falou que o CH3 está contribuindo positivamente, correto? Então, aqui, ó, positivamente. Estou aumentando a lipofilia dele, então é positivo. Agora, eu estou tirando quem? Para ele entrar no lugar, ele entrou sozinho, não tinha nada no lugar dele, eu não tive que tirar duas hidroxilas lá, então, ó, menos duas vezes a hidroxila aqui, né? Ou seja, eu tive que retirar esse valor. Olha só, a hidroxila, ela tem um π negativo, estão vendo? Esse π negativo significa que ela faz o que com a molécula? Ela diminui a lipofilicidade dela. Por quê? Porque ela é muito hidrofóbica, é o contrário, né? Constante hidrofóbica, ela é muito hidrofílica, né? Se é negativo, é porque ela não é hidrofóbica, ela é hidrofílica. Então, aqueles grupos que existiam ali, que foram substituídos, estavam contribuindo negativamente para a lipofilicidade da molécula. Então, ó, não basta acrescentar os dois ali, né? Eu tenho que também excluir esses dois de cá, tá? Então, vamos lá, ó. Então, o que eu tenho, né? Se eu lembrar lá da equação, né, de Hansky, na equação de Hansky eu tinha aqui o log P da substância nova, lá, da substância em questão, era igual ao log P H, né, que é da substância original, mais o π substituinte, πx, né, que vai entrar na molécula nova lá. Bacana. Beleza. Então, isso daqui está valendo, né? Então, quem acertou fez em duas etapas. Primeiro, ela tirou a substância que está contribuindo negativamente. Ó, se esse π aqui está contribuindo para poder aumentar nessa substância nova, se eu coloquei essa substância, esse log px aqui vai ser o resultado do acréscimo desse π aqui. Se eu estou tirando esse π, eu tenho que reduzir, não é isso? É pegar a mesma fórmula, né? O log px, né? Vai ser igual ao quê? Ao log p, H, da substância original, agora, menos aquele valor que está saindo. O que está saindo? Duas vezes, né? Duas vezes, quanto que era o valor mesmo? É menos 1, como é que é? Menos 1,16. Menos 1,16 vezes, então, olha lá, vezes menos 1,16. Tá?
Então, esse daqui, ó, o log px, seria igual, então, ao log P. Qual que é o log P mesmo? O log P da substância original está marcado aqui, 2,16, né? Então, eu tenho aqui, ó, log P, então, é 2,16. Menos, beleza. Aqui, ó, 2 vezes 1,16. Então, dá menos, né, 2,32, não é isso? 2,32. Menos. Com menos, mais. Não faz sentido? Olha só, eu vou aumentar meu log px, nesse início, por quê? Eu estou tirando dois grupos que estão contribuindo negativamente para a lipofilicidade deles. Então, menos com menos deu mais, né? Mais 2,32. E 2,32. Beleza. Então, esse log P aqui, log px, vai ser igual a 4,48. É isso? Bacana. Guardei esse valor. Então, esse aqui, no final das contas, nossa senhora, desculpem aqui. Esse, no final das contas, vai ser o valor da substância que vai receber, na verdade, lá os grupos CH3, tá? Então, quem recebeu o CH3, na verdade, não foi a clindamicina, mas sim a clindamicina menos as hidroxilas que foram retiradas. Aí, ó, quem acertou fez em 2 etapas, eu não. Eu para fazer o gabarito, eu joguei tudo direto aqui, né? É menos tanto e mais tanto. Mas tudo bem, então vamos partindo daqui, ó. Então agora vamos colocar aqui o log px, mas esse px agora é um px sem as hidroxilas, tá? Então isso aqui vai ser igual ao quê? Né? Ao log, desculpe, não é aqui que eu ia colocar isso aqui não. Deixa eu voltar aqui em desenhar. Então, agora o log da substância original, apaguei lá. O log da substância original vai ser o log P da substância original, mudou. É quanto agora? É 4,40, quanto que foi? 48, né? 4,48. Aqui apagou na hora que eu bati aqui sem querer. 4,48. Beleza. Esse 4,48, que é o log da substância original menos a hidroxila, né? Só colocar aqui para a gente lembrar o que é. Então, ó, esse aqui é o log, vou escrever embaixo aqui para não atrapalhar, para não ficar mal entendido. Então, esse daqui é o log pH menos as duas hidroxilas. Ok? Só para a gente lembrar. E agora sim, agora eu vou somar, né? Está entrando um grupo novo, que está entrando, eu tenho que somar. Qual que era o valor dele? Era meio, né? Então era dois grupos entrando, 2 vezes meio. Ó, 2 vezes meio é 1, né? Então log px vai ser igual a 5,48 mais 1. Então é 4,58, né? 5,48. Já deu resultado falando, já pensando nele. Então, ó, qual que é o log P da lisina-omicina? É esse. Quem fez até aqui só, eu dei metade da questão. Aliás, foi uma coisa que ficou faltando nas questões, né? Essa questão ela valia 300, ok? Então, quem acertou metade aqui levou 150. Quem acertou as duas levou os 300, ok? Então, teve só uma pessoa que acertou tudo, que foi quem tirou total, né? Beleza, olha só. Mesmo assim, dava para você responder a segunda, por quê? Porque o log P, mesmo que você tivesse feito não, peraí, não foi a primeira parte não, né? Quem tivesse só acrescentado,
se eu tivesse só acrescentado aqui, vamos fazer agora uma outra cor para poder ver o que a maior parte de vocês fez, né? Vem cá, presta atenção. Como eu falei no início, eu gosto de saber se vocês entenderam a sistemática. Então, se eu estou colocando uma substância e estou retirando um grupo substituinte, esse grupo substituinte tem que ser retirado, né? Eu estou substituindo, estou tirando. Quando eu acrescento só, se eu tivesse uma molécula aqui, né? Uma molécula qualquer, sei lá, um anelzinho aqui qualquer, e eu acrescentasse nele aqui um CH3, era só acrescentar o CH3, não tinha problema nenhum. Agora, vão dizer que eu tenho aqui um grupo que é uma hidroxila, né? Se eu tiro essa hidroxila e substituo ela por um CH3, eu tenho que... Qual que é a contribuição que esse negócio aqui está dando? Né? Eu tenho que retirar essa contribuição que ela está dando. Os grupos substituintes, que a gente falou desde o início, eles vão alterar a lipofilicidade, para mais ou para menos. Né? Então, a maior parte da turma entrou fazendo a questão pensando apenas naquilo que estava entrando, esquecendo do que estava saindo. Né? Então, ó, colocou logo mais 3 o π. πx. Então, olha lá, ó, o log P era 2,16, né? Igual ao log pH. Não, desculpa, esse aqui era o cálculo. Esse aqui é o que a gente está calculando. O 2,16 está aqui do lado. Então, 2,16. 2,16. Que é o da clindamicina. Mas aí entraram com os 2 vezes o 0,5, com 1. Não é? Então, ó, log px, aí todo mundo, né, que estava achando lá, log px igual da licinamicina igual a 3,16. Bom, muito bem. Então, independente, né, do resultado, né, se foi 5,48 ou se for 3,16, ele era maior do que o valor original da clindamicina, que era 2,16. Beleza. Então, isso permitiria que vocês respondessem essa segunda questão, independente do resultado, do primeiro resultado. Então, ó, levando em consideração o valor de log P da clindamicina, qual a probabilidade da síntese da licinamicina ter alcançado seu objetivo? Ou seja, transpor a barreira hematocefálica. Explique. Então, aqui tem o seguinte, né? Quando eu tenho uma lipofilicidade, né? Lipofilicidade alta, eu melhoro a chance de passar a barreira hematocefálica, né? Agora, existe um limite também para isso, tá? Eu cheguei a comentar isso em sala de aula, que valores muito acima de 5 já começam a não ter essa facilidade de passar, tá? Então, aqui, né, o valor que alcançou foi 5,48. Então, vamos considerar que teve, né, o 3,16 também foi maior. Então, nos dois casos, a probabilidade de ocorrência, né, dessa melhoria seria, né, excelente. Né? Então, seria, né, que sim, né? Ou seja, qual a probabilidade? Alta, né? Tem uma probabilidade alta de ter alcançado o objetivo. Né? Explicar o porquê. Justamente porque o valor de log P está me dizendo da capacidade, né, lipofilicidade, que, em última análise, é igual à capacidade de transpor membranas. Está ligado, né? Diretamente. Então, essa questão valia, então, né, que era só de redução aqui, valia 100 pontos, ok? Beleza. Líquido cefalorraquidiano é um fluido, deixa eu dar um enter aqui, é um fluido que banha o sistema nervoso central e possui um gradiente ligeiramente mais baixo que pH, né?
Então, aqui está dizendo que o pH plasmático, o pH dele, então, é de 7,3, né? Deixa eu pegar um vermelho aqui. Então, ó, né, lembrando, aqui já estava a forma de Randall-Cancelbar, né, que era o pKa é igual ao pH mais o log. Nesse caso, como é uma base fraca, é o log das formas ionizadas sobre as não ionizadas. Tá? Bom, nesse caso aqui, o pKa, aí eu teria dois pKas diferentes, um da licinio-amicina. Vamos fazer primeiro da Clinda. A Clinda era 7,5, 7,6 e a outra era 7,5. Então, da clindamicina aqui, pKa 7,5, pH 7,3, né, mais o log da relação das ionizadas sobre não ionizadas. Beleza. Isso daqui dava, então, 0,3, era igual, né, ao log dessa relação. Bacana. Esse valor, eu não lembro de cabeça quanto que dava, mas na calculadora aqui já vai me dizer. Era 10 elevado a 0,3, 0,3 elevado na base 10, dava 1,99 aproximadamente, 995. Né? Então, aqui, então, eu tinha que a relação das formas ionizadas sobre não ionizadas, né, a concentração delas, era igual a 1,995. O que significava? Que era praticamente o dobro, né? Ou seja, aqui quem prevalecia, né, dobro, né? Vamos colocar aqui 2, né? Se não tivesse que arredondar para cima, arredondava para 2. Né? Então, eu teria duas formas ionizadas para cada forma não ionizada. Né? Então, isso significa que prevalece as formas não ionizadas para a clindamicina que nós colocamos aí. Né? Do outro lado, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Do outro lado, então, a mesma coisa. Eu teria lá 7,5, o outro 7,3, aqui é para licinio-amicina, mas aqui lembrando, né? Teve gente que escorregou nisso aqui também. Não muda, as duas são bases fracas, então não muda essa relação. Né? Então aqui daria 0,2, né? Para essa relação de log de ionizado sobre não ionizado. No final das contas era 10. Seria igual a 10 elevado a 0,2. Isso aqui para a calculadora vai me dar aqui 0,2. Dá 1,58, mais ou menos, 584. Então, aqui, essa relação 1,584. Bom, aqui, ó, o que eu percebo já de cara, né? Fazendo aquela mesma comparação. A quantidade de forma não ionizada aqui vai ser um pouco maior. Porque quando eu divido, né, quando eu tenho um numerador e um denominador, um denominador diferente, né, muito pequeno, eu vou ter valores maiores aqui. Né? Então, quanto menor for esse número que está dividindo, maior vai ser esse valor. Então, significa que aqui, ó, como esse resultado aqui foi menor, né, significa que eles estão mais próximos um do outro. Ou seja, apesar dos valores serem muito próximos, a diferença aqui para licinio-amicina foi menor. Né? Então, a cada uma forma não ionizada, eu tinha apenas 1,5 formas ionizadas. E do outro lado, eu tinha praticamente 2. Né? Então, apesar da melhora ter sido pequena, a licinio-amicina ainda tinha uma melhor, né, grau de ionização. Isso aqui foi uma coisa que erraram muito. Tá?
Inclusive, erraram igualzinho em 2 provas, 2 alunos, assim, até a questão estava, né? Mudaram 2 ou 3 palavras, mas até o erro no nome da licínio e homicínio estava igual. Né? Então, o que acontece? O que colocaram? Né? Muitas vezes colocaram lá que o PKA foi menor, né? O PKA foi menor. Não foi, gente. O PKA, ele é fixo, né? No pH. Então, não muda. O PKA não muda. O que vai mudar é o grau de ionização. Na hora de explicar, que é a segunda parte dessa questão aqui, né? Na hora de explicar o que ocorria, né? Tinha que me dizer que, né? Vamos lá para a questão já de uma vez, então, né? Qual das 2 substâncias encontrará maior facilidade de transpor as membranas? Apesar da diferença pequena, muitas vezes as pessoas começaram assim, né? As pessoas começaram assim, beleza? Então, apesar da diferença pequena, será a licínio-amicina. Por que a licínio-amicina? Porque ela tem, né? Ela apresentou, né? No pH, então naquele pH, ele teve um número menor, uma quantidade menor de formas ionizadas em relação às não ionizadas. Né? Ou seja, né, o número de formas ionizadas foi menor do que o da clindamicina, né? O que, teoricamente, facilita um pouco essa passagem. Beleza? Agora, falar que o pKa da licina foi menor? Não, não foi menor. O pKa dela não é menor. Quer dizer, estruturalmente aqui é menor, né? O pKa é de 7,5, mas ele não foi menor no pH. O pKa ele continua menor porque é um valor tabelado. Ele é um valor de uma constante. Tá? Beleza? Entendido? A questão 3 valia quantos pontos? Varia 150 cada cálculo desse. Então, 300 pontos no total também. E Tá? a 4? E a 4, 100. As justificativas valiam 100. Tá? Ok. E essa questão 5 valia 200. Beleza? Então, 300, 300, 600. Não, 300, 600 mais 200, 800. E essa daqui, 200 pontos. Essa daqui valia. Tá? Então, essa última aqui também, né, falando também da licina-amicina, pegando um dos centros quirais da molécula, eu sinalizei qual que era esse centro quiral, tá? Então, possui diversos carbonos quirais. Observe a figura ao lado, analise, né, os verbos de comando aqui, analise o centro quiral selecionado. Então, não é simplesmente pegar e colocar ele aí no papel. Você tem que analisar o que tem do lado dele. Se ele é o centro quiral, eu tenho pelo menos 4 coisas aqui diferentes ligadas a esse carbono. Né? Então, quais são essas coisas diferentes? Bom, primeiro, eu tenho isso daqui, que é um CH3, né? Que é um grupo metil. Eu tenho um cloro. Eu tenho isso daqui, que é uma parte grande, né? Que eu vou chamar de grupo R, tá? Essa parte. E não representado aqui, mas presente nessa molécula, provavelmente lá para trás, eu tenho um hidrogênio. Ok? Então, só redesenhando ela aqui, né? Vou redesenhá-la sem essa mistureba toda. Então, eu tenho meu carbono aqui, meu carbono quiral, né? Ligado a eles, então, eu tenho espetado. Vocês lembram? Para poder fazer o desenho, a gente procura sempre colocar os 3 grupos de maior número para frente, ou melhor dizendo, o hidrogênio para trás, né? Então, eu vou colocar 3 grupos aqui, vou fazer 3 grupos aqui espetados, né, virados, como se os 3 estivessem virados para o quadro, espetados na tela, né? E lá para trás, né, posso projetar onde eu quiser aqui, eu vou colocar aqui para baixo, ó. Então lá para trás eu tinha então o meu hidrogênio, esse hidrogênio. Vamos respeitar mais ou menos como é que estava aqui. Vamos colocar o cloro aqui em cima, né? O cloro vai aqui em cima. O CH3 vai aqui, grupo metil, e aquele que eu chamei de grupo R, que é o restante da molécula toda, está aqui. Beleza. Aqui,
a maior parte que errou, errou porque numerou errado, né? Quais eram as ordens, qual que é a ordem para poder eu numerar? Primeiro, né, era o peso molecular, não é isso? Peso atômico, olha só, eu tenho a massa atômica. Do cloro, isso aqui eu acho que não tem dúvida. Se pegar a tabela periódica lá, é o número 1. Agora a dúvida ficou aqui, né? Porque quando a pessoa, né, que não estava muito avisada, olhava essa substância, olhava aqui, ó, aqui tem um carbono. E aqui? Aqui também é um carbono. Ah, então, o que que é? Qual que entra no lugar, né? Quem que vai ser o lugar, né? Aí que vinha a regra, né? A regra fala, quando eu tenho ligado, então, dois átomos iguais, eu vou olhar qual que é o outro imediatamente posterior, que está ligado a ele. E nesse caso aqui eu tinha um nitrogênio. Então, o grupo R, ou seja, esse grupo R aqui, né, ele tinha um carbono ligado ao nitrogênio. Do outro lado, ele tinha um carbono ligado a um hidrogênio. O nitrogênio tem uma massa atômica, né, maior do que o do hidrogênio. Então, nesse caso, R seria o número 2. Tá? Então, esse número 2 aqui vai para o grupo R. Consequentemente, o CH3 ficaria com o número 3. Ok? Aí, na hora de fazer, então, a observação de qual que era o sentido, né? Eu tinha que partir do 1, passar pelo 2 e ir para o 3. Isso é um sentido anti-horário, tá? Contra o sentido do relógio. Quando é isso, a gente usa o S, né? Então, nesse caso aqui, a listina mecina, esse centro quiral aí, ele né, sinistro, né? Ou seja, ele vira para a esquerda. Beleza? Então, tinha que demonstrar isso daqui. Tá? Podia ser na própria estrutura e tudo mais. Teve gente que não demonstrou, e aí não teve correção da questão. Tá? Então, tem que demonstrar. Eu pedi aqui, demonstre, é o verbo de comando aqui de todo tamanho, demonstre. Então, tem que demonstrar. Essa questão valia, então, duzentinho.